Das paz? Amém. Glória a Deus. É muita felicidade poder estar aqui com os amados irmãos, né? Poder estar voltando nessa casa, para poder rever mais essa parte do corpo de Cristo, né? Não poderia de forma alguma negar o convite do pastor Luiz, que faz parte também da minha história aí, né? Nessa caminhada cristã. E poder estar aqui com os irmãos, né? Para poder pregar o Evangelho é o maior privilégio ainda, né? Que é o que eu amo fazer e é aquilo que o Senhor chamou para que a gente pudesse fazer. Então, irmãos, eu rogo ao Senhor que Ele fale com vocês nessa noite, para que você possa ser edificado da forma que Ele já falou comigo, né? Eu estou vindo lá do Piauí, pense num lugar frio, né? Estou vindo lá do Piauí, trago abraço e beijos fraternos dos irmãos de lá. A gente está trabalhando lá no sertão do Piauí. A última vez que eu vim aqui, eu estava de forma itinerante, né? A gente estava trabalhando no sertão, mas não no lugar fixo, mas desde o final de janeiro a gente está lá na cidade de Caridade do Piauí. É uma cidade bem grande, de 5 mil habitantes, né? Essa rua, basicamente, uma cidade pequena, né? De fato carente, mas caridosa, né? Uma cidade muito boa, realmente, que o Senhor tem feito coisas maravilhosas. Graças a Deus, irmãos, em 6 meses de trabalho que nós estamos lá, Deus tem feito coisas maravilhosas, realmente, né? Num local que a gente está mais ou menos desse tamanho, menor, né, que isso, mas nem cabe gente mais, né? Graças a Deus, em 6 meses, nosso último culto a gente teve que fechar a rua, né? E eu estava até brincando com a turma lá, porque lá todo mundo tem moto, tá? Tem mais moto do que gente na cidade. E como não tinha mais lugar para entrar, as pessoas estão indo para a igreja com as motos, já estão sentando nas motos, ficam de frente, né? Eu já estava chamando no nosso drive culto, né? É o momento que a turma já chega com a moto, senta ali e já poder acompanhar. Deus tem, de fato, feito coisas maravilosas naquela cidade. E se um dia que você, de repente, quiser lá sentir um pouquinho de calor, nos visitar, será muito bem-vindo, tá? Peço que os irmãos possam estar orando pelo trabalho, como for geral. E agora, também peço aos irmãos que possam estar orando, que nós estamos rogando por trabalhadores, né? Como o trabalho está crescendo, nós também temos já alguns pontos de pregações em comunidades quilombolas ao redor, né? Então a gente precisa de gente, né? Tem muita gente, muito trabalho para pouco obreiro. Então nós já temos uma equipe lá, só que ainda a equipe que nós temos já não é suficiente. Graças a Deus por isso. Então, é o problema que todo plantador quer, né? É um problema que todo plantador quer. Mas ainda assim, nós temos que orar e rogar ao Senhor para que o Senhor possa estar mandando os seus, tá bom? Então peço que os irmãos possam estar orando por isso. Orando também pelo ministério que Deus tem colocado em nossas mãos, que é o ministério dos cordéis. Não sei se algum de vocês já viu. Eu acho que não treinado usaram até para evangelizar aqui, não foi? Os cordéis. Graças a Deus, bom saber que não só está sendo usado no sertão, mas está sendo usados por aí. Até onde eu sei, tem 42 campos usando o cordel como uma forma de evangelismo, né, que o Senhor tem colocado no nosso coração. Só rapidamente para os irmãos entenderem, certa vez eu estava no sertão e a gente pegou um folheto evangelístico e tinha lá, porque Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Queridos, para o sertanejo, né? Propiciação pelos nossos pecados. Se eu abrir perguntas aqui, de repente tem gente aqui que nem sabe o que é propiciação, né? Então foi naquele momento que você tinha necessidade de falar a linguagem do sertanejo, né? Usar a nossa arte para que assim pudéssemos glorificar Deus com a sua arte e pregar o seu evangelho da forma que fosse compreensível, né? Então a gente tem utilizado do cordel para que assim possamos então pregar o evangelho. Então que os irmãos possam também estar orando por esse ministério. E tá lá, né? No meu Instagram tem um link lá, quem quiser é só entrar no link, tá lá em PDF, é só baixar, imprimir, usar. Não precisa pedir atualização, não precisa nada, é só usar à vontade para que o nome de Deus venha ser glorificado e a palavra de Deus venha ser anunciada. Amém? Mas vamos lá, eu queria convidar você a abrir comigo lá em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1. Apocalipse capítulo 5, verso número 1, a partir do verso 1. Apocalipse capítulo 5, a partir do verso 1. Amém ou peraí? Amém ou peraí? Amém? Amém. Amém, tá certo. Então vamos lá, os irmãos acompanham comigo que faça a escritura. Apocalipse capítulo 5, a partir do verso 1. Assim diz o Senhor: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele.
Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono, dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus os constituísse reino sacerdote, e reinarão sobre a terra. Até aqui por enquanto, queridos, eu queria convidar vocês a orar mais uma vez comigo, pedindo a iluminação do Senhor, para que possamos compreender a sua palavra. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, te louvamos, Pai, te adoramos, engrandecemos o seu santo nome. O Senhor é bom o tempo todo para conosco, Senhor. O Senhor é aquele que criou todas as coisas e nos criou e nos forjou o seu caráter, Senhor, e por isso estamos aqui para te louvar, bendizer e te ouvir. Nesse momento eu te peço, Senhor, que o Senhor ilumine nossos corações e nossas mentes, para que possamos entender e compreender, meu Pai, o que a tua palavra tem a nos ensinar. E te peço misericórdia sobre a minha vida, Senhor. Sou pecador miserável, indigno de estar aqui, mas sou teu servo, então me usa, para que teu nome venha a ser glorificado, a tua palavra venha a ser anunciada, e para que o seu povo saia de frente da forma que chegou. Muito obrigado por tudo. Se revela a nós cada vez mais. Nos usa para a tua glória. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Queridos, Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro extremamente interessante. Eu costumo dizer que é o livro que eu mais gosto, né? É um livro que realmente traz algo profundo em meu coração. Eu lembro da minha conversão, antes de me converter, eu sempre gostei muito de ler, né? E eu gostava muito de coisas ocultas, vamos assim dizer, né? Eu sempre gostei muito de ler sobre bruxaria, esses tipos de coisa. Eu era jogador de RPG, eu amava essas coisas, né? E eu lembro que quando eu me converti e soube de um livro que falava de uma besta que tinha 7 cabeças, que tinha 10 chifres, que estava acima do mar, que trazia o terror, eu fiz: esse livro é o livro que eu vou ler, né? E eu lembro que eu comecei a ler Apocalipse diversas vezes e lia basicamente quase como um livro de ficção. Eu entendia de forma literal o texto e entendia como um texto que podia trazer de fato o terror, porque naquela concepção, naquele tempo, na igreja que me converti, a forma que Apocalipse era pregada era dessa forma: terror. Era o terror. Olha, Jesus vai voltar, você vai ficar, olha a besta, não toma banho no mar não, porque no mar vai sair uma besta e, né? Coisas absurdas. Então, por muito tempo eu tratei Apocalipse dessa forma, o livro do terror. Não, é difícil ler Apocalipse porque dá medo, né? Só, queridos, é exatamente o oposto. A ideia de Apocalipse, o propósito de ser escrito e revelado para João, para que assim pudesse ser revelado para nós, é exatamente o oposto. E por muito tempo eu utilizei, inclusive, um detalhe, lá eu sou cria lá do Curado 4. E eu lembro que assim que eu me converti, eu ganhei uma fama aqui, tipo assim: olha, se andar com o Diogo vira crente. Só que veio, a forma que eu utilizei para poder evangelizar com meus amigos não foi uma forma muito interessante não. Eu lembro que eu morava numa laje, eu tinha uma laje na minha casa, eu chamava todos os meus amigos lá para aquela laje, a gente apagava a luz, deixava a luz, sabe? Meio termo ali, aquele negócio. Eu pegava uma lanterna e começava: eis uma besta que emergiu do mar. A ideia de fato era: vai vir o terror. E muitos dos meus amigos começaram a ir para a igreja comigo. Graças a Deus lá eles puderam ter contato ao evangelho, de fato foram convertidos. Porém, a ideia que eu tinha da Apocalipse era essa: o terror pelo terror. Só que, queridos, o livro de Apocalipse, ele traz exatamente o oposto. É um livro que vem trazer esperança. É um livro que Deus, ao revelar a João, quis trazer esperança, alento ao coração, de fato, de todo crente e servo do Senhor. Você pode até pensar: mas como, Diogo? Da Apocalipse capítulo 7 vai falar do Abaddon, o Apolion, um cavalo que tem rabo de escorpião. Como é que isso vai trazer esperança? Sim, queridos, trará esperança, porque Apocalipse ele não é um livro ficcional, não é um livro literal, é um livro simbólico, que tem como primícia fundamental garantir que sim, será difícil passar por tudo isso. Será difícil, será de fato algo onde seremos perseguidos, será difícil em muitos aspectos, mas a garantia final, é o grande spoiler que nós podemos receber, é que no final de todas as coisas, o nosso Senhor voltará e nos buscará.
Então nós temos que entender que de fato Apocalipse é um livro que traz esperança. E o Apocalipse capítulo 5 é a chave de todas as coisas, irmãos. Se o Apocalipse capítulo 5 isso não tivesse acontecido, as demais coisas não poderiam acontecer. Estarmos aqui pregando o Evangelho de Cristo não poderia acontecer. Anunciar o Cristo vencedor, que de fato venceu a morte e todas as coisas, não poderia acontecer. E muitas vezes nós olhamos para o Apocalipse, não, é um texto muito difícil, é um livro difícil, é um livro complicado. Só que eu queria hoje trazer esperança ao seu coração, ao vermos e entendermos de fato o que esse texto tem a nos dizer. Por isso eu peço a você que não feche a sua Bíblia e acompanhe comigo verso a verso daquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite. Veja comigo o versículo 1. No verso 1 ele fala o seguinte: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. A primeira coisa que eu quero que você entenda aqui é que o livro de Apocalipse, ele não traz nada novo de fato. Todo o livro de Apocalipse ele vai se utilizar de símbolos que já foi utilizado no Antigo Testamento. Por exemplo, os irmãos devem lembrar, no momento que o profeta Ezequiel ele foi chamado por Deus para ser profeta de Deus, nós temos aquela história, né? Onde Deus ele traz um rolo e pede para Ezequiel literalmente comer. É aquele livro que na boca é igual a mel, mas no estômago não faz tão bem, mostrando como se fosse a palavra de Deus. Lá em Ezequiel capítulo 2 vai falar exatamente de um livro selado, um livro que está escrito por dentro e por fora, e naquela ocasião Deus fala a Ezequiel que ali são os decretos de Deus, as coisas que deveriam acontecer com o povo de Israel. Todas as coisas que deveriam acontecer com o povo de Israel estavam escrito lá, dentro e por fora, mostrando que não haveria brecha para acréscimo, não haveria brecha para que pudesse apagar. A forma que Deus determinou, a forma que Deus decretou, deveria acontecer no povo de Israel. E mais uma vez, esse livro aparece, agora em Apocalipse. Não com Israel etnia, mas com Israel do Senhor, a igreja. Mais uma vez, esse livro com os decretos de Deus, com as profecias de Deus, com a história que Deus de fato decretou na sua soberana vontade, mais uma vez aparece. Só que a diferença de Ezequiel capítulo 2 para Apocalipse capítulo 5 é que agora esse livro está selado. Lá em Ezequiel é um livro que ele recebe e ele já é enviado para que assim pudesse anunciar os decretos de Deus. Só que aqui não. O livro ele é selado com 7 selos. E você, ao ler Apocalipse, de repente, você já percebeu que em diversos momentos aparece o número 7. As 7 trombetas, as 7 vozes, as 7 taças da ira de Deus. Diversas vezes vai aparecer o número 7. E todas as vezes, queridos, quando o número 7 de Apocalipse aparece, é sempre algo relacionado a Deus, algo relacionado à perfeição. Por exemplo, as 7 taças da ira de Deus é mostrando a ira perfeita de Deus, a ira santa de Deus. Aqui mais uma vez, 7 selos é a ideia que ele está selado perfeitamente, que não há ninguém que possa desatar esse selo. Só que no versículo 2, você observa que ele fala qual é a condição para que esse livro possa ser aberto. Ele fala o seguinte: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem olhar para ele. Veja, a questão que é colocada aqui é o seguinte: para abrir o livro não é beleza, não é riqueza, não é poder, não é status. A condição colocada para que esse livro possa ser aberto é dignidade. E nos é dito no texto que esse anjo forte ele começa a proclamar: quem é digno de abrir o livro? Ele começa a clamar, lembrando essa visão de João, ela começa no capítulo 4, mostrando a sala do trono de Deus. Ele começa a dizer: olha, eu vejo 24 anciãos, eu vejo 4 seres viventes ao redor do trono do Senhor, eu vejo o trono do Senhor. Depois que o capítulo 4 dá toda esse pano de fundo daquilo que ele está contemplando, daquilo que João está vendo de fato, no capítulo 5 ele começa a falar: e vi na mão direita daquele que está sentado no trono. Então ele começa a clamar: quem é digno de abrir o livro? E João contempla todas essas coisas. Só que aqui nós temos o primeiro problema que aparece. No versículo 3 ele fala que nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Lembrando, o livro ele é a história da humanidade, queridos. Esse livro selado é de fato os decretos de Deus, como nós já falamos.
Perceba, o que o anjo está dizendo é o seguinte, que para a história possa dar continuidade, alguém digno teria que ser encontrado. Para que essa história pudesse fazer sentido, alguém digno teria que ser encontrado. Só que ninguém não só poderia não só abrir, como ninguém poderia nem contemplar esse futuro. Esse futuro cabia exclusivamente a Deus. Então, o digno ele foi procurado para que assim pudesse dar sentido à história, continuidade à história. Só que perceba uma coisa, já no versículo 4, nós temos a visão do apóstolo João. Querido, João é algo interessante. Os irmãos devem lembrar que no próprio evangelho dele é dito que se criou uma lenda ao redor da figura de João. Porque se perguntou, olha, o que vai acontecer com essa pessoa, com João? E o próprio Jesus fala, e se eu quiser que ele continue vivo até que eu volte? Então as pessoas começaram a dizer, não, João é imortal. Os mais antigos vão lembrar o que eu vou falar, João era um Highlander, né? É um imortal, de fato, impossível matar João. E para piorar ainda, queridos, João foi o último apóstolo a morrer. E tentaram assassinar João diversas vezes e ninguém conseguia. Inclusive, na tradição cristã, conta-se uma história que lançaram João num tipo de tonel de óleo fervente e ele ainda não morreu. O fato dele estar na área de Patmos é assim, rapaz, a gente não mata esse homem não, a gente não consegue eliminar ele não, rapaz, isola esse rapaz, e isola ele em algum lugar. Exatamente por isso ele estava na ilha de Patmos. Então, a lenda e volta de João sobre essa concepção, mas Jesus falou que ele só iria morrer quando visse ele voltar. Você pode pensar, então essa profecia se cumpriu? Se cumpriu, porque João ele foi exatamente o único que viu Jesus voltar, através de visões, através da revelação. Mas sim, João ele conseguiu e viu essa questão. E se coloca no lugar de João agora, depois de ter sofrido todas essas coisas, depois de ver Pedro morrendo crucificado de cabeça para baixo, depois de ver Paulo sendo decapitado, depois de ver o seu mestre sendo crucificado, depois de ver tantas pessoas sendo mortas, de repente ele está vendo os livros, os decretos de Deus, da história de Deus, daquilo que o Senhor determinou que acontecesse, e ele procura um digno, e o anjo fala, nem no céu, queridos, no céu nesse momento nós temos já Paulo, um homem que fala em Atos capítulo 15 que Jesus se sentava ao seu lado na cama para consolá-lo. Isso é algo inimaginável para nós. Lá no céu já estava Moisés, homem que lá em Êxodo capítulo 39 falava Moisés face a face com o Senhor, como se fala com um amigo. Lá no céu estava Enoque, que nos é dito em Gênesis capítulo 4 que nem a terra era digno de estar com Enoque. E nenhum desses homens foi encontrado digno para dar sentido e dar continuidade à história. Ele olha na terra e ninguém pode dar continuidade. Ele olha debaixo da terra e ninguém pode dar continuidade. Se coloca no lugar de João. Por isso no versículo 4 ele fala, e chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. A ideia no grego aqui é desespero, irmãos. João basicamente deve ter pensado, rapaz, foi tudo em vão. O sofrimento que nós passamos foi tudo em vão. Vai se acabar agora. Não tem chance mais para nada, acabou. Como é que pode Elias, Moisés, Eliseu, nenhum deles foi encontrado digno, o rei Davi, ninguém. E de fato João ele entra um total desespero. Veja, queridos, queria fazer a primeira aplicação aqui. De fato, quando nós pensamos nesse rolo como a história da humanidade, do prosseguimento dos decretos de Deus, e quando o digno ele não é encontrado, nós nos encontramos exatamente como João. Quando na história nós retiramos Cristo, que é o único que é digno de todas as coisas, nós entramos exatamente como João em total desespero. Quando nós observamos a história, eu de formação sou professor de História e Filosofia. E quando nós voltamos na história, nós observamos que nos períodos que nós temos, por exemplo, em algumas escolas, quando batia ou trazia muito mais o sentido racional da coisa, são onde nós temos os maiores picos de depressão e suicídio na humanidade. Porque a tentativa era, olha, se não se comprova Cristo de forma racional, se não se comprova Deus como racional, logo não tem como existir. E nessa observação, numa tentativa lógica, você tirava Deus da história, e sem Deus da história você entra em total desespero. E no total desespero você quer entrar no fatalismo e morrer.
Ou no período lá de John Locke, falando sobre, de fato, a comprovação prática de todas as coisas. Olha, se não se comprova Deus de forma prática, de forma científica, não tem como Deus existir. Nisso, mais uma vez, tentou-se tirar Deus da história, e nessa tentativa, o mundo entra em caos. E sempre dessa mesma forma. Queridos, vemos hoje, no período da pós-modernidade, e no período de hoje, onde as pessoas falam aí sobre liberdade, o período que nós temos as gerações mais livres de todos os tempos, se libertaram da escravidão da religião, da escravidão do patriarcado, da escravidão de muitas coisas morais e éticas e por aí vai. Mas é hoje a geração que mais morre, é a geração que mais sofre com doenças psicológicas. Perceba, se você tira Cristo da história, você entrará em depressão, assim como João. Você entrará em desespero, assim como João. Não há como, não tem como, queridos, tirar Cristo da história e dar certo. A própria história da humanidade comprova isso realmente. Por isso, João ele se desespera, porque o digno ele não foi encontrado. Mas no versículo 5, nós temos a continuação do texto, que nos fala o seguinte: todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Nesse momento, queridos, nós temos uma das coisas mais importantes que nós temos na Bíblia. Porque nesse momento, João, ele desesperado, um dos anciãos, você pode de repente perguntar, de repente você já ouviu falar, né? Algumas músicas do passado falavam muito porque os 24 anciãos, né? Os 24 anciãos que vai mostrar em Apocalipse, eles vão simbolizar a igreja glorificada. Por que 24? 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. É como se fosse a representação da igreja como um todo. A igreja que hoje já passou pela morte e já está reinando com Cristo. Ali é uma representação direta da igreja que já passou pela morte. E aquele ancião que representa a igreja glorificada, que representa a igreja que já passou pela morte, que já não precisa estar aqui, que não precisa ouvir do evangelho, já foi salva, já está garantida lá. Ele chega para João, não te desespera, João. Olha lá, o leão da tribo de Judá venceu. O leão da tribo de Judá, de fato, foi encontrado. E você observa, queridos, que isso aqui é uma coisa muito especial. A gente sabe que toda a Bíblia ela revela o Senhor Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento ele aponta unicamente para Cristo Jesus. E lá, em Salmo 24, nós temos exatamente a entrada do leão da tribo de Judá na sala do trono. Perceba, no versículo 4, João olha ao redor e não vê ninguém digno. No versículo 5, nos parece que nessa sala que foi apresentada no capítulo 4, alguém entrou, alguém adentrou, alguém digno de fato foi encontrado para que esses portais pudessem entrar e assim ele pudesse ser encontrado digno e ser apontado pelo ancião. E essa entrada na sala do trono está lá em Salmo 24. Eu queria que você abrisse comigo lá, o Salmo de número 24. Salmo número 24. É um salmo de Davi. Davi questionando o povo de Israel: quem quer habitar no santo monte do Senhor? Quem quer habitar nesse santo lugar? E Davi fala: olha, é fácil entrar. Aqueles que têm o coração puro e as mãos limpas. Alguém aqui tem isso? Não. Só que na metade do texto nós observamos que alguém foi encontrado. Porque alguém começa a subir o santo monte do Senhor. Alguém começa a subir. Como alguém? Ninguém poderia subir, porque ninguém tem o coração puro e as mãos limpas. Mas alguém começa a subir. Eu queria que você lesse comigo a partir do verso 7. Veja comigo, fala o seguinte: levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Nesse momento, queridos, é exatamente o momento onde Cristo adentra na sala do trono. O homem digno que pode dar de fato prosseguimento à nossa história, ele é encontrado. E perceba, o capítulo 5 de Apocalipse acontece antes de Mateus 28. Lá você observa que ele dá prosseguimento à história. Quando ele chega no Mateus 28, ele fala assim: olha, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Essa autoridade é exatamente esse passar desse livro, o passar desse rolo.
Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, nos é dito exatamente sobre isso. Que Deus, ele passa toda a soberania da terra para Cristo, até que ele bota seus inimigos debaixo dos seus pés. Então ele devolva a soberania de todas as coisas da história de volta para Deus. E aqui no Salmo 24, que Cristo, como o Rei da Glória, depois que ele sofre no Salmo 22, e lá no Salmo 22 ele é opróbrio, e como se fosse uma meba, como o texto em hebraico fala, ele atravessa o vale da sombra da morte no Salmo 23, porque ele venceu a morte, e no Salmo 24 ele então sobe o monte do Senhor, agora não como ovelha, não como cordeiro calado, mas como o Rei da Glória. E você observa plenamente sobre todas essas coisas. Só que veja, voltando lá em Apocalipse capítulo 5, você observa que o leão da tribo, que o ancião ele fala: olha Davi, olha João, está lá. O leão da tribo de Judá venceu, olha ele ali. Só que você observa que no versículo 6 nos é dito uma coisa interessante. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Nós temos um problema aqui. O ancião, quando ele vê Jesus entrando na sala, ele fala: olha lá João, o leão da tribo de Judá. Mas quando João ele olha, ele não vê um leão. Quando João ele olha, ele vê um cordeiro. A princípio pode parecer um problema, mas lembre, irmãos, o ancião ele representa a igreja glorificada, que já passou pela morte. Ele vê de fato Cristo como o leão da tribo de Judá, que já venceu todas as coisas, ele já reina com ele naquela ocasião. Mas João ainda estava vivo. João ainda não tinha passado pela morte. Para aqueles que passaram pela morte, vale ver Cristo como o leão da tribo de Judá. Mas para nós que estamos aqui, vencendo e lutando contra o pecado, não importa para nós ver Cristo como cordeiro, porque é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém. Nós temos que entender que para nós que não passamos pela morte ainda, o que vale é a mesma coisa de João, é pregar o cordeiro. É o pregar o cordeiro de fato que nos salva. O cordeiro que se lançou na ira. O cordeiro que antes de virar leão da tribo de Judá foi levantado como uma serpente no deserto. O cordeiro que é o amor lá em 1 João capítulo 4, mas ele se faz pecado em 1 Coríntios capítulo 17. Nós temos que começar a entender, queridos, que nesse momento João mostra uma das coisas mais importantes que nós temos como missionários, porque todo crente é um missionário. Nós temos que anunciar o Cordeiro de Deus ao mundo, para que no futuro as pessoas possam ver Cristo como o leão da tribo de Judá. Nós temos que começar a anunciar, para que possamos habitar com Ele eternamente, como o leão da tribo de Judá no seu santo monte. Mas enquanto aqui estamos, enquanto pela morte não passamos, preguemos Cristo como Cordeiro. Preguemos Cristo de fato como Cordeiro imaculado. Só que veja, irmão, Ele não é qualquer Cordeiro. Você observa aqui na parte B do versículo 6, ele fala: ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veja, nos é dado 3 características desse cordeiro. Primeiro, seja muito sincero comigo. Se você imaginar um cordeiro com 7 chifres e com 7 olhos, a imagem não é muito agradável, né? A imagem não é muito bonita falando, porque nós temos que entender que é um símbolo que vai nos mostrar alguma coisa. Primeira coisa que nós temos, olha, apareceu novamente o número 7, que significa perfeição, certo? Aqui, a primeira coisa que aparece são 7 chifres. Para o oriental, para o judeu em si, chifre representa poder. Para o recifense é outra coisa, né? Não vem ao caso. Simboliza outra coisa. Mas para o oriental, querido, chifre representa poder. Nós estamos aqui falando que o cordeiro que tem 7 chifres é aquele que tem um poder perfeito. Esse cordeiro não é qualquer cordeiro. Não é mais um cordeiro calado, mudo, que vai ser imolado. É o cordeiro agora que tem todo o poder, que é onipotente sobre todas as coisas. Só que ele não termina. Ele fala que esse cordeiro também tem 7 olhos. Ele vê todas as coisas. E ele vê de forma perfeita, porque ele sabe de todas as coisas. Esse cordeiro, além de ser todo poderoso, ele é onisciente. E nos é dito, para finalizar, que esse cordeiro tem 7 espíritos espalhados por toda a terra. Ou seja, ele está perfeitamente em todos os lugares. O nosso cordeiro não é mais um cordeiro fraco aparentemente. Não é um cordeiro que de fato vai ser morto mais uma vez. Como alguns falam que se ele voltasse, iria ser morto novamente. Não, ele tem todo o poder. Ele sabe todas as coisas. E ele está em todos os lugares, inclusive aqui nesse momento. Nós temos que entender que esse é o nosso cordeiro. É esse que tem todo o poder em suas mãos. É esse que toma da mão direita daquele que está sentado no trono a história da humanidade, a minha história e a sua história.
E isso começa a fazer sentido muito mais de entender, queridos, que de fato todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não sei o que você passou no passado, não sei o que você vive agora, mas entenda, querido, tudo o que você passa é para que você possa ser forjado cada vez mais no caráter de Cristo. E tudo irá cooperar para que no final você possa não só ver o Cordeiro, mas o leão da tribo de Judá eternamente. E nesse momento nós observamos que João ele vê um Cordeiro todo-poderoso, onisciente, onipresente. Depois você observa no versículo 7, ele fala: veio pois e tomou o livro da mão direita que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostaram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Nesse momento, nós temos um momento da coroação de Jesus. Cristo aqui, ele recebe exatamente nesse versículo toda a autoridade nos céus e na terra, para que Cristo pudesse bater no peito lá em Mateus 28, dizendo que de fato todo o poder lhe foi dado. Ele teve que tomar de Deus nesse momento. Quando eu falo tomar, não é por assalto, mas é receber por dignidade. E nesse momento agora, ele tem a minha história e a sua história em sua mão poderosa. Ele tem de fato, queridos, todas as coisas da humanidade sob o seu controle. Agora de fato ele pode garantir que as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja do Senhor. Agora também, como ele tem a minha história, a sua história na mão direita, ele também pode garantir que nada e ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele também pode garantir que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele pode garantir de fato o que ele promete no final de Mateus 28, que estará convosco todos os dias até a consumação do século. Perceba que Cristo agora, ele de fato pode dizer, quando nós vemos os começos dos evangelhos, sempre era: olha, oremos, que faça a sua vontade no céu, na terra, como também é no céu. Sempre é no sentido, olha, porque João Batista quando pregava, o reino do céu voltará. Mas quando nós chegamos no final dos evangelhos, nós temos um Cristo que não é que faz sua vontade só no céu. É o Cristo que faz sua vontade no céu e na terra. Porque ele tem autoridade sobre todas as coisas. Só que o que eu queria destacar aqui nesse momento é que no momento que ele toma e tem toda a autoridade, nos é dito que os 4 seres viventes que representam toda a criação de Deus, os 24 anciãos que representam a igreja glorificada de Deus, João se prostra diante desse Cordeiro, porque agora toda a autoridade é dele. Ele é o Rei Supremo sobre todas as coisas. Ele é o Rei da glória. E nos é dito que os 24 seres viventes, eles têm uma taça de ouro com incenso, que são as orações dos santos. Naquele momento que Cristo recebe todo o poder e toda a autoridade, essa taça de ouro é colocada diante de Cristo. Queridos, eu quero que você entenda uma coisa. Não há uma oração que você fez, mesmo aquela oração que você de repente não conseguiu nem falar, que você simplesmente chorava de se acabar, ou de repente aquela oração que você não chorava, mas não conseguia nem falar, ou usar palavras para que pudesse falar com o Senhor. Eu quero que você entenda que todas as orações dos santos, todas as nossas orações estão exatamente naquela taça, e todas elas, nenhuma se perdeu em algum lugar do universo. Todas elas foram depositadas diante do Cordeiro Todo-Poderoso. Nós temos a garantia que todas as coisas que falamos em nome de Cristo está diante de Cristo. Daquele que pode resolver de fato todas as coisas. Daquele que designa de fato a nossa história de forma perfeita. Eu queria comentar algo com vocês, por exemplo. Eu já fui atleta. Pode não parecer muito, apesar que eu perdi um pezinho, né? Mas parece muito não, eu já fui atleta no passado. Eu jogava handebol, né? Inclusive joguei aqui em Independência, né? Pertinho aqui, né? E eu lembro que na época fui para a seleção brasileira, né? Comecei a ser convocado, joguei Pan-Americano, joguei Mundial, fui eleito o melhor goleiro do Brasil, fui eleito um dos melhores goleiros da América, e eu estava só me achando. Eu lembro que, queridos, de certa forma eu achava que minha vida estava feita. Eu era sustentado pelo governo do estado, recebia Bolsa Atleta como futuro atleta olímpico. E na minha vida era aquilo, eu imaginava, não, é isso aqui, tá feito. Tinha acabado de receber uma proposta para jogar na Europa, acabou, rapaz, o nego era alto nível. Só que, queridos, como eu falei com vocês no começo, eu gostava muito dessa parte muito obscura, exatamente porque eu vim de uma situação muito complicada. A minha mãe, ela era do candomblé, e eu cresci nesse sentido,
Minha mãe era o que a gente chama no candomblé como cavalo do cão. Minha mãe era a pessoa que recebia as entidades, né? Minha mãe foi oferecida desde 9 anos de idade. Então eu cresci com minha mãe recebendo coisa dentro de casa. Eu, adolescente, escutava minha mãe acordando de madrugada, gritando, de repente minha mãe toda acordada, toda cortada, com a parede arranhada. Era coisas absurdas, minha mãe. E Satanás, ele é tão astuto e tão miserável nesse aspecto, que minha mãe, hoje é uma serva do Senhor, se converteu. Só que depois que minha mãe se converteu, eu comecei a me envolver com isso. Mesmo vendo tudo que minha mãe tinha passado, mesmo vendo todo aquele aspecto. E eu me afastei exatamente nessa época do handebol, né? Comecei a ganhar o mundo. E minha mãe agora, recém-convertida, sempre falava para mim: meu filho, eu vou orar para Deus, Ele nunca deixar você se perder. Porque foi através de mim que minha mãe foi alcançada, porque minha mãe odiava crente, então Deus me alcançou para poder pregar para minha mãe. E depois que minha mãe foi alcançada, aí eu simplesmente me desviei. E eu comecei a viver uma vida muito troncha, irmãos. Droga, promiscuidade, coisas absurdas que não vale nem a pena comentar. Só que acontece que, num certo dia, perto do Mundial, eu fui jogar um jogo que rapaz, como é que a pessoa se machuca jogando contra o Santa Cruz, né? Que tristeza no coração. E num certo momento, uma bola que foi desviada na barreira, eu era goleiro, né? Eu fui para um lado, a bola desviou para o outro, eu queria tentar voltar para pegar, o corpo foi, o joelho ficou, rompi o ligamento cruzado do joelho esquerdo nesse momento. Eu chorei muito, fiquei muito triste, exatamente porque eu fiquei, rapaz, o Mundial é daqui a 2 meses, minha cena na Tunísia, eu queria ir para o Mundial, quero ir para o Mundial, e agora, como é que vai ser? Então eu resolvi, junto com o meu treinador e com o fisioterapeuta, que a gente não ia fazer essa cirurgia, a gente ia tentar de alguma forma fazer fisioterapia, ia tentar fortalecer, treinar mais, forçando o outro joelho, para que de alguma forma eu pudesse estar bem ali e voltar ativa. Quando eu voltei, depois comecei a treinar, fortalecer, tudinho, no meu primeiro amistoso, um lance exatamente igual para o outro lado. O corpo ficou, o corpo foi e o joelho ficou, rompi o ligamento cruzado do outro joelho. Eu lembro que eu voltei para casa falando isso à minha mãe, e minha mãe falou assim: ah, meu filho, Deus sabe todas as coisas. Que raiva, irmãos. Que frase para tirar a minha paz. Todas as vezes minha mãe: meu filho, fique calmo, Deus sabe todas as coisas. Eu comecei a dizer: rapaz, que Deus cruel é esse? Se Ele sabe, por que Ele permitiu que isso acontecesse? Ele acabou com a minha vida, minha mãe. Ele acabou com a minha vida. Ele sabe disso. E como é que Ele deixou isso acontecer comigo? Só que, queridos, naquele momento, foi um momento quando eu sempre gostei muito de ler, comecei a voltar a ler a Bíblia, do nada, né? Lendo o livro de Romanos. Cheguei no Romanos capítulo 8. E aquilo ali gritou no meu coração, falando: olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada e ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir. Isso bateu no meu coração de forma tão gigantesca. Mas naquele momento a única coisa que eu queria era sair de perto daquilo. Simplesmente eu fui assistir TV e Deus falou comigo através do Discovery Channel. Naquela ocasião, falando sobre turismo no Oriente Médio. Tinha uma turista que estava indignada porque ela tinha acabado de ver um rapaz quebrando a pata de uma ovelha. E ela falou: como é que pode? Que crueldade. E naquele momento o guia turístico chama aquele rapaz e pergunta a ele por que ele fez aquilo. Ele começa a falar: não, essa aqui é minha ovelha. É porque essa ovelha acabou de comer uma planta que quase que ela morria. É uma ovelha que vive fugindo. Eu trago de volta, ela foge. Então se eu deixar ela solta, ela vai se perder, vai morrer. Então, como eu quero ensinar ela, eu pego ela, quebro a pata dela na minha mão. Só que agora o que acontece é que ela vai andar nos meus braços. Ela vai ter que ser limpa através de mim. Ela vai ter que comer nos meus braços. Ela vai beber nos meus braços. Todo lugar que eu for, ela vai comigo. Só que depois que ela estiver sarada, ela vai perceber que o melhor lugar que ela pode estar é do lado do pastor. Queridos, naquele momento eu percebi que eu era aquele ovelha. E que Ele sarou minhas feridas, que Ele me limpou em todos os momentos, que Ele de fato me deu de comer, me deu de beber, saciou todas as minhas buscas. Ele preencheu o vazio no coração que nada nunca pôde preencher. E eu percebo hoje que o melhor lugar que alguém pode estar é do lado desse pastor. O texto do capítulo 5 de Romanos, de Apocalipse, não faz sentido, porque eu entendo que meu Deus, Ele tem a minha história na mão direita dele, não distante, perto dele, na sua mão poderosa. E por isso eu confio. Daqui duvidar, confiar em Deus,
porque o nosso Deus tem a minha e a sua história na sua mão direita e poderosa. No final de todas as coisas, nós sabemos o que irá acontecer, queridos. Não importa o que acontecerá, não importa se iremos perseguidos, não importa se de alguma forma Satanás ou qualquer outra coisa tente se levantar contra nós. O que nós sabemos é que no final de todas as coisas, o nome de Deus será glorificado, a sua glória será manifesta na terra, nós seremos transformados e nós habitaremos com Ele para todo sempre, em um lugar que não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais ferida, não haverá mais joelhos destruídos, mas haverá de fato a glória de Deus, do Cordeiro Imaculado e do Leão da tribo de Judá habitando conosco todo sempre. Amém. É isso que de fato tem que trazer paz no nosso coração. O que cabe a nós, queridos, é exatamente o que está no versículo 9. E entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus os constituísse reino e sacerdote sobre a terra. Queridos, o que cabe a nós é louvar ao Senhor, porque a batalha já foi vencida, o mundo já foi derrotado, e cabe a nós ter bom ânimo, louve ao Senhor, descanse em Deus, porque todas as coisas Ele fará cooperar para o nosso bem, e a minha história, a sua história e as nossas orações estão diante do Cordeiro que tem todo o poder. Descansa no Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. Que Deus Ele te abençoe, irmãos.